Em definitivo, os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição que transforma agente penitenciário em policial penal. Agradecer a todos os senhores deputados que apoiaram e, naturalmente, não apenas apoiaram, mas estiveram presentes na articulação para que a gente pudesse ter a votação final, né, dessa PEC que promove os agentes penitenciários de Alagoas à condição de policiais penais, numa adequação à nossa legislação federal. A sessão ordinária deliberativa mista desta terça-feira aprovou em segunda votação o projeto de resolução que transfere para fevereiro do próximo ano a eleição da mesa diretora do Poder Legislativo. Os parlamentares também aprovaram parecer favorável pela convocação do secretário executivo do Consórcio do Nordeste, Carlos Gabas, para esclarecer a fraude na compra de respiradores. E, em seguida, apoiaram o requerimento do deputado Silvio Camelo para que o ministro dos Transportes, Tarcísio Freitas, preserve a autonomia do Porto de Maceió. Ainda na votação, os deputados definiram como essencial a atividade dos transportadores complementares de todo o estado, autorizando esses trabalhadores a atuarem em períodos de pandemia. Comemorar a aprovação da lei que permite o transporte intermunicipal no estado de Alagoas. Ao passo que eu agradeço a todos os colegas pela aprovação do projeto de forma unânime, fica aqui o meu pedido ao governo do estado que sancione esse projeto e no próximo decreto já autorize os complementares a funcionar no estado de Alagoas, porque são homens que têm que manter suas famílias, mulheres que precisam trabalhar, e ninguém está querendo vir para a capital para brincar, não. As pessoas precisam vir para Maceió, ou os cidadãos no entorno de Arapiraca, de Porto Calvo, precisam trafegar entre as cidades por conta de serviços essenciais, para ir ao médico, para encontrar um remédio que muitas vezes não tem na sua cidade, mas tem na cidade vizinha. E agora, com a retomada da economia, que deve iniciar a acontecer muito em breve, o transporte ele é essencial. O plenário deu sinal positivo para tornar o Caldinho de Capela patrimônio imaterial cultural de Alagoas. E para o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que prevê legalidade na declaração de calamidade pública a pedido da gestão municipal de Maceió. O parecer teve o voto contrário do deputado Galba Novaes. Nós emitimos o parecer contrário ao prosseguimento dessa solicitação de calamidade, que é para se resolver a situação fiscal do município. Então, nós emitimos esse parecer contrário. Mas eu tinha colocado, deputada Jó, no final desse parecer o seguinte: isto posto, opino sem embargo de nova apreciação, desde que preenchido todos os requisitos legais pelo não reconhecimento do estado de calamidade pública do município de Maceió e não referendo assim o decreto municipal 8869 de 22 de abril de 2020. Então, o que é que eu quis dizer com isso? Que se o município de Maceió tivesse mandado para apreciação dessa casa a solicitação do pedido de calamidade, cumprindo todos os requisitos legais, esse parecer nosso seria favorável. Os deputados ainda discutiram a obrigatoriedade de desfibriladores em locais públicos. Já o progressista Léo Loureiro solicitou uma atenção do governo do estado para resolver a questão do matadouro de Viçosa. O Vale do Paraíba se demonstra como uma grande criação de gado de corte. Como é que o matadouro da Viçosa não existe mais? Para onde vai? Quantas famílias perderam o seu trabalho e perderam sua forma de ganhar dinheiro? Se estamos falando de pandemia, nós estamos falando de pós-pandemia. Como é que a gente quer dificultar ao invés de facilitar a vida do cidadão e do campo? O agronegócio, líder Silvio Camelo, ele precisa desenvolver, deputada Jó Pereira, e não andar para trás. Ora, dizem que
o matadouro da Viçosa está fora de todos os esquadros, de todas as regras, tudo errado. Mas já gastou quase 5 milhões. Quando é que termina? Irei fazer uma visita ao secretário da Agricultura, daqui para o fim de semana, para que ele possa nos dizer se vai terminar, se não vai terminar, por que termina, por que não termina. Virtualmente, a deputada Fátima Canuto se solidarizou com as famílias de mais de 1.000 alagoanos mortos pela Covid. A PRTBista pediu também que o governo tenha cuidado com as outras enfermidades. Um plano emergencial para a demanda reprimida das outras doenças que estão sendo deixadas de serem tratadas, em especial aos portadores de câncer, das cirurgias de urgência e eletivas, que deixaram de ser realizadas, e em especial que as melhorias que foram executadas nas unidades de saúde e nos novos hospitais que foram entregues à população permaneçam pós-pandemia. Com tudo isso, não será resolvido o problema de saúde como um todo, mas haverá uma melhoria na qualidade de vida de nosso povo já tão sofrido. Em discussões, a deputada Jó Pereira pediu à mesa diretora que não efetive o recesso de atividades plenárias, previsto no regimento para o mês de julho. Nós não podemos faltar com a nossa presença nesse período de tamanha decisão. Mais do que nunca, nós devemos estar aqui presentes e dialogando, debatendo, apontando riscos e também soluções, fiscalizando e amparando, inclusive o próprio governo, em relação à ânsia de alguns setores que, já cansados, com razão, sem diálogo há muito tempo, só agora esse diálogo foi recentemente iniciado, com certeza essa pressão se ampliará. Eles devem fazer pressão para abrir com urgência, talvez precocemente. E nós precisamos ser aliados das corretas decisões em relação à pandemia. Precisamos apoiar os acertos do governo, mesmo admitindo que poderia ter sido diferente se em vários momentos esse mesmo governo, deputado Antônio Albuquerque, tivesse dialogado com todas as instituições, principalmente com esta casa, considerando as indicações e as nossas recomendações. Eu queria fazer coro ao discurso de Vossa Excelência, dizer que também entendo que não era o momento dessa casa entrar em recesso, que é regimental, que faz parte, mas também acho que temos que ficar vigilantes. Outros deputados, porém, viram a pertinência do recesso com a possibilidade de convocação extraordinária. A presidência da casa poderá adotar e adotará, se necessário se tornar, a prerrogativa presidencial de convocar uma sessão extraordinária, mesmo que seja na forma híbrida que vem se posicionando, colocando ao longo desses meses, para a apreciação de uma matéria que se torne absolutamente importante. Eu acho que a sessão extraordinária, a convocação extraordinária, ela é natural ao Parlamento e poderá, dessa forma, atender a necessidade que se apresente para dar legalidade ou formalizar uma lei em favor dessa ou daquela atitude em combate ao Covid. Entendo que, como Vossa Excelência colocou, o recesso não nos afastará da tribuna, que não é propriamente a tribuna do Parlamento, a tribuna do plenário, mas dos meios de comunicação e da nossa presença em sintonia com os diversos segmentos da sociedade para a nossa parcela de contribuição. Não é uma determinação da presidência, muito menos da mesa diretora. O próprio regimento interno e a lei, prevendo essas questões, como por exemplo, prevendo uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, estamos vivendo uma pandemia, coisa extremamente triste, séria, que está trazendo um grande prejuízo para as pessoas, para o comércio, como foi dito pela deputada Jó, para o Estado e municípios, enfim, um prejuízo de ordem financeira, pessoal. O próprio regimento interno e a Constituição prevê o que fazer. Então, nesses casos, é lícito que a Assembleia deixe uma comissão de representação pronta e eleita, com presidente, primeiro, segundo secretário,
5 membros e mais 5 membros suplentes. Essa comissão funciona com todos os poderes inerentes à Assembleia e, em caso de deliberação de matérias, convoca a Assembleia com 24 horas de antecedência. É uma saída. A outra saída é uma comissão, é uma convocação permanente da Assembleia durante X dias, pode ser durante o mês todo de julho. Todas essas saídas são saídas constitucionais e regimentais. Os deputados aprovaram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021, lei que guiará a elaboração do projeto de lei orçamentária do próximo ano. Com esta aprovação, regimentalmente o Poder Legislativo entra em recesso no mês de julho. O presidente da Assembleia Legislativa anunciou a formação de uma comissão para acompanhar os trabalhos extraordinários neste período de recesso parlamentar. A senhora deputada Jó Pereira, deputado Davi Maia e deputado Silvio Camelo, respectivamente, presidente, primeiro secretário e segundo, deputado Cabo Bebeto, deputada Ângela Garrote, deputada Cibele Moura e da deputada Flávia Cavalcante, deputado Bruno Toledo, deputado Léo Loureiro, deputado Chico Tenório. Esses 10 deputados irão compor e coordenar os trabalhos da comissão representativa nos termos do artigo 127, inciso 2º, e do artigo 83 da Constituição Estadual.